Todo ano é a mesma coisa, um grito de liberdade, uma euforia, mas no final, um vazio maior do que o que estava antes. Esse é o carnaval. Ele te promete alegria, ele te promete essas euforias, mas ele te entrega escravidão, ressaca, deturbação do valor das pessoas, principalmente o da mulher. E é importante a gente lembrar do que Provérbios 4:12 diz, que há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim desse caminho é a morte. Será que vale a pena a gente trocar um instante de prazer por uma eternidade perdida? Então fica comigo até o fim desse vídeo, que hoje você vai ouvir a verdade sobre o carnaval. De onde ele surgiu, o que está por trás disso e qual o significado. Oi, meu nome é Amanda Silveira e aqui nesse canal eu falo sobre Jesus, sobre a Bíblia, sobre aplicações práticas, coisas do dia a dia. E o carnaval, ele é uma das festas mais populares, né? Principalmente no Brasil. Na verdade, o carnaval se tornou algo cultural. Então, é a cultura do nosso país comemorar essa festa que tem uma origem pagã. As origens do carnaval não tem nada de inocente, muito pelo contrário. Sempre foi sobre excessos, sobre luxúria, sobre descontrole e qualquer coisa que faça com que as pessoas percam o que nós chamamos de uma característica do fruto do espírito, que é a perda de domínio próprio. Mas onde surgiu? Quando surgiu? O carnaval, ele não tinha esse nome, né, obviamente, mas ele está comparado às festividades pagãs que aconteciam nos anos 4000 a.C., mais ou menos, e teve um início lá na Mesopotâmia. Os povos ali daquela região faziam esse tipo de festa que denegriam a imagem das pessoas, já envolvendo a libertinagem, a promiscuidade, havia sacrifícios. Porém, na Grécia Antiga, começaram a fazer isso com homenagem aos seus deuses. Por exemplo, teve a festa ao deus do vinho, que seria uma honra. Então, essas festas, elas praticavam orgias em homenagem ao deus do vinho. Então, se você faz uma festa em homenagem a um deus que não é o nosso deus e coloca bebida alcoólica, não tem como sair algo bom disso. E aí, nessas festas, eles saíam às ruas, se embriagavam, enfim. E aí veio a Roma Antiga, que começou a comemorar, né, se apossou dessa cultura também, e comemorava Saturnálias e Lupercálias. As Saturnálias, elas eram para Deus Saturno, e as Lupercálias, elas eram comemoradas para as divindades infernais. Mas o que tinha em comum aqui? Primeiro que tinha a mesma coisa de sempre, imoralidade sexual, tinha bebedeiras, envolvia até sacrifícios, só que havia, gente, algo que hoje continua além dessas outras coisas, mas que vem afetando muito a família brasileira, que é a inversão de papéis. Então, por exemplo, os escravos, eles se invertiam e faziam como se eles fossem os seus senhores. Mulheres se vestiam de homens, homens se vestiam de mulheres. Ou seja, há muito tempo isso já acontece. Porém, precisou de algo para que ele se tornasse algo mais popular no mundo inteiro. E é aí onde entra a igreja. Só que, sabe o que é importante analisar? Qual que era o ponto em comum de todas essas festas? Era o foco nos prazeres carnais, o foco de tudo que te tira do domínio próprio. Então, a embriaguez, a ilusão da liberdade, aquela falsa liberdade que eu vivo falando para vocês. Então, isso tudo é focado nos prazeres carnais. Mas aí, qual que seria o papel da igreja? Para quem não sabe, lá no século IV depois de Cristo, mais ou menos, a igreja ela estava tomando muita fortaleza ali. Então, ela estava crescendo, ela estava cheia de poder. Só que ela precisava competir com essas festas pagãs. Como que a igreja ia agir? Ela não conseguia eliminar isso. E aí o que acontece? Vamos cristianizar algumas coisas para que a gente traga como tradição para nós. Esse é o pensamento. Assim como o Natal, assim como qualquer outra festa, sempre tem o paganismo por trás. Só que a igreja tem tanto poder que ela precisa trazer algo para cristianizar isso e fazer com que as pessoas, sinceramente, o carnaval foi definido como adeus à carne, que é a verdadeira tradução, tá, gente? Não é festa da carne, não. É adeus à carne. Porque seria, então, um período em que as pessoas pecariam totalmente, prazeres em excesso, prazeres carnais em excesso, e aí depois entraria a quaresma, que são 40 dias, digamos, de jejum, penitência, até a data da Páscoa. Então, gente, o carnaval ele começou a ser celebrado ali na Idade Média. E aí, nesse período,
era a despedida dos prazeres carnais, né? A despedida desses pecados tão absurdos, para que você entrasse nesse período então de jejum, de penitência e de purificação, que é o que a igreja, é a forma com que a igreja conseguiu cristianizar, digamos assim, essas festividades pagãs. Durante a Idade Média, ele foi ganhando força, o carnaval foi ganhando força em vários outros países, aí tinha bailes de máscara, tinha diversas comemorações. Só que o carnaval chegou no Brasil no período colonial, ou seja, quando vieram para colonizar, os portugueses trouxeram o carnaval para cá e tem uma festa importante que chama Intrudo. Vou deixar uma foto aqui para vocês verem de como que era. Então as pessoas elas começavam a comemorar nessa festa jogando lama, farinha, assim, gente, era algo bem sujo. Tinha pessoas que urinavam nos outros, enfim, era uma festa bem bagunçada. Que se parar para analisar, eu acho que hoje não mudou muita coisa não. No século XIX, o carnaval se tornou algo mais sofisticado. Aí teve bailes de máscaras, enfim. E em 1920, lá no século XX, já começou a surgir então as escolas de sambas no Rio de Janeiro. E hoje a gente pode ver que o carnaval se tornou cultura. Que no Brasil, pessoas do mundo inteiro vêm por conta desses desfiles das escolas de samba e em cada parte do país ele é comemorado de forma diferente. Porém, o que nunca mudou, o coração, a essência da festa nunca mudou, que é o excesso, a falsa liberdade, a libertinagem, a busca incessante por esses prazeres sexuais. Então, é algo que continua e é algo que decepciona o Senhor. E se você é cristão e gosta de comemorar o carnaval, repense muito bem se você é de verdade uma pessoa que está em Cristo e que permite com que Ele esteja em você. O carnaval, gente, ele é um ritual disfarçado. Existem várias abordagens de figuras demoníacas ali, existem desfiles que cultuam certas entidades, ou seja, são rituais. O carnaval, então, ele é um disfarce de rituais abertos acontecendo. E pessoas que não têm certo entendimento não conseguem enxergar, porque seus olhos eles estão tapados. Então não é apenas arte, não é apenas cultura. O carnaval tem um propósito espiritual por trás de tudo aquilo que acontece. Muitos carros alegóricos, muitas... Vocês já viram tanto que eles zombam do cristianismo e exaltam outras religiões? Eles zombam de Jesus. Não sei se vocês lembram de uma escola de samba que eu nem sei qual, mas que a sátira era Jesus caminhando. Tipo assim, gente, zombam de Jesus realmente. Só que a gente precisa entender que essa tentativa de profanar a imagem de Cristo já foi profetizada na Bíblia. Inclusive, no Egito Antigo, por exemplo, Faraó zombou de Moisés e de Deus, lá em Êxodo 5:2. E o juízo veio. E da mesma forma, hoje continua. Todos os humanos, a humanidade em geral, pessoas, criaturas que não se conhecem como filho de Deus, que não se portam como filho de Deus porque não conhecem Jesus Cristo, elas zombam do Senhor. E aí entra um ponto muito pesado que é a blasfêmia. Essa blasfêmia, gente, um dia vai ter um preço a se pagar. Pessoas que zombam do nome de Jesus, pessoas que blasfemam o Espírito Santo, né, a blasfêmia contra o Espírito Santo, elas terão um preço muito alto a se pagar. Se você abrir a sua Bíblia em Romanos, capítulo 1, 22 e 23, diz assim: dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, substituíram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao homem corruptível. Então as pessoas elas querem modificar a glória de Deus a todo momento, elas querem trazer algo totalmente contrário à fé cristã, à fé em Jesus Cristo, zombando, corrompendo o que ele trouxe para nós, corrompendo a imagem de Jesus, do nosso Senhor, gente. Isso, assim, é algo inadmissível. Mas por que eles zombam? Porque é o que eu falei. Há um significado espiritual por trás disso. Lá em Gálatas 6:7, não vos enganeis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Então, se as pessoas elas estão zombando de Jesus, se elas estão zombando do seu nome, ela vai colher de alguma forma. A Bíblia já nos alertava. Em 2 Pedro 3:3 falava sobre haver muitos zombadores. E Satanás, ele está por trás disso. Ele não quer apenas ridicularizar, mas ele quer que as pessoas blasfemem contra Deus. Ele quer a normalização dessa blasfêmia.
para enfraquecer a fé dessas pessoas e para enfraquecer a reverência de pessoas que acreditam em Deus e que até teriam um certo temor. Ele quer enfraquecer até essas pessoas que conhecem a Deus, mas não conhecem a Jesus Cristo. O próprio Jesus foi ridicularizado na sua crucificação. As pessoas ali ridicularizavam ele, repartiram entre si os despojos, colocaram na sua cruz Jesus de Nazaré, rei dos judeus, como sátira. Não era declarando, era uma sátira, porque Jesus dizia que ele era rei e ele é. Só que as pessoas zombavam disso e colocaram isso na cruz dele, né? Aquela sigla lá, INRI, é Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Então é algo que acontece há muito tempo. Então cada vez mais vai ficando pior. Só que a Bíblia nos mostra que Deus sempre trouxe consequências para quem zomba. Então nada vai passar impune. Você semeia, você colhe. Um exemplo disso é a história de Nabucodonosor, que está lá em Daniel. Ele zombava do Senhor, no sentido de se colocar como um Deus. Queria que o adorassem, só que ele foi humilhado. Ele viveu como um animal. Teve penas, garras, até ele reconhecer que o Senhor é o Senhor. Que é o Senhor dos exércitos, que é o Altíssimo. Ele é todo-poderoso. E aí sim, Nabucodonosor enxergou quem é o verdadeiro Deus. Isso é uma história de... Ele terminou em ruína. Pessoas, civilizações que decidiram se tornar como Deus, eles terminam em ruína. Porém, Nabucodonosor teve tempo para se arrepender e para conhecer de fato a glória de Deus. Isso é importante a gente lembrar, porque Deus ele não vai deixar impune essas blasfêmias. Ele te dá um tempo de arrependimento. Mas se você não se arrepender, você pagará um preço muito alto. Lá em Filipenses 2, 10, 11, fala que todo joelho se dobrará diante de Jesus. Todo joelho. Só que muitas pessoas não entendem. O problema não é o carnaval em si, né? Porque se a gente for parar em festas que tenha promiscuidade, qualquer outra coisa, bebedeira, enfim, essas festas também acontecem. Mas é o poder que o carnaval tem, o espírito que atua no carnaval, o espírito que está por trás ali, fazendo com que tudo aquilo seja glorificado para o Satã, né, gente? Porque aquilo ali só zomba do Senhor, não glorifica o nome de Deus hora nenhuma. Em Atos 17, 30 e 31, mas Deus, não levando em conta tempos de ignorância, manda agora que todos os homens em todo lugar se arrependam. O Senhor, ele dá esse tempo para que as pessoas se arrependam. Só que a volta de Jesus, gente, está cada vez mais próxima. Não sei se vocês observam o que está acontecendo no mundo. Se antes, na época da Bíblia, eles já falavam que estava próxima, imagina agora. Então está muito próximo. Só que Deus está dando tempo para as pessoas se arrependerem, para elas saírem dessa ignorância e se entregar verdadeiramente a Ele, que é o único que importa, que é Jesus Cristo. Então, se a gente for analisar, vamos lá agora analisar esses pontos do carnaval. O que acontece? Quando a gente analisa todas as promiscuidades e sensualidades, a gente pode trazer aqui a nudez e a hipersexualização das pessoas, porque é algo tão comum que crianças se vestem com topzinho e shortzinho. Gente, eu acho um absurdo, sabe? Crianças fazendo parte desse tipo de festa é um absurdo. Às vezes hipersexualizam até mesmo as crianças. E aí entra o problema, gente. Muitos crimes acontecem. Aí a gente vê pedofilia, a gente vê estupro, a gente só vê coisas assim que são terríveis de pronunciar aqui. Uma outra coisa que acontece muito, bebedeiras e drogas. Consumo de álcool e substâncias ilícitas, gente, é o que mais tem. A pessoa começa a comemorar na quinta-feira e termina na quarta-feira, se drogando, bebendo. Aonde isso vai te levar quando você faz dessas coisas? A liberdade ilusória, que é o que eu falei aqui pra vocês no início do vídeo. As pessoas acreditam que se elas fazem o que elas querem, não haverá consequências. Eu sou livre, eu faço o que eu quero, meu corpo, minhas regras. As pessoas falam que querem conhecer mais pessoas, que querem se relacionar com mais pessoas. Aí aqui entra a parte da promiscuidade, né? Fazer disputa de beijo, beijar 30 pessoas, 50 pessoas. Mas tem um cara que faz um canal, enfim, no YouTube, um cara que faz vídeo pro canal no YouTube, e ele faz, não do carnaval, mas ele faz vídeo beijando as mulheres, sabe? Assim, sai beijando. Gente,
É isso, sabe? Não é só no carnaval, é em qualquer época, mas o problema do carnaval é o espírito que tá por trás daquilo. E aí um outro ponto que o carnaval representa hoje, uma evasão espiritual. Então, o que acontece? O carnaval segue de fuga para muitas pessoas que não querem encarar o seu vazio interior. Quando eu era do mundo, eu nunca gostei de carnaval. Pelo menos isso, né? Nunca foi a minha praia, porque eu não via sentido algum naquilo. Agora, imagina quem já tá vazio, já vive no mundo e ainda gosta disso. Essas pessoas, elas não querem encarar o que está dentro delas, que é um vazio. É simplesmente um buraco. E aí entra essa evasão espiritual. É a busca por algo incansável que não vai te preencher em momento algum. E aí, qual é a consequência disso? Além da ressaca. Você vai ter ressaca, você pode até morrer, gente. Pode morrer. Você vai ter relacionamentos destruídos, você pode ter uma gravidez indesejada, arrependimento das coisas que você fez e às vezes você nem se lembra do que você fez. Me fala onde que isso é comemoração, onde que isso é felicidade. Isso é uma válvula de escape que está te destruindo. Então, quando você pensar sobre isso, lembra que Provérbios 4:12, se você nunca leu a Bíblia, você vai ver agora essa passagem. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Então você pode comemorar achando que aquilo ali é só alegria, enfim, mas o caminho disso é a morte. Morte espiritual e muitas vezes a própria morte literal. O que a Bíblia diz então sobre esse tipo de festa, né? Que tenha esse estilo de vida como o do carnaval. Efésios 5:18, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução. O que é a dissolução? É quando você dissolve de fato algo, aquilo fica ralo, aquilo perde o sabor, perde a essência, perde tudo, perde o gosto, perde o verdadeiro significado. Então, o vinho, no caso, representando a embriaguez, ele traz essa dissolução. Mas a Bíblia fala para a gente se encher do Espírito Santo. É isso que nós devemos ser preenchidos. É o Espírito Santo que tem que estar em nós, fluindo, transbordando. Gálatas 5:19-21. As obras da carne são manifestas: prostituição, impureza, lascívia. E ele fala mais algumas outras. Os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. É simples, sabe? Não tem outra forma de dizer para vocês que isso não é algo que o reino de Deus valoriza, gente. Você, sendo uma pessoa que comete prostituição, impureza, lascívia, é essa luxúria, sabe? Esse desejo desenfreado por ter relação sexual, que uma das coisas mais abertas no carnaval é relação sexual. Isso vai deturbando a sua imagem. E às vezes você nem sabe quem você verdadeiramente é. E isso vai te afundando cada vez mais. Em 1 Coríntios 6:19-20, acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Acho que eu não preciso falar muita coisa além disso, né? Deus, ele sempre nos alerta sobre várias coisas. A gente que não consegue dar ouvido porque não está atenta à voz dele, não está íntimo. E ele já falava pra gente não se conformar com os padrões desse mundo, para que a gente seja renovado. E para que a gente busque prazer não no que é passageiro, mas no que é eterno. A história de a vida é só uma é um equívoco, porque de fato a nossa vida é só uma. Então, se você quer viver entregue aos prazeres carnais, você vai viver essa única vida a esses prazeres carnais. Então, desfrute muito, porque o fim dela é a morte total. É um lamaçal. É o inferno, gente. Infelizmente, enquanto a gente não muda a rota da nossa vida, enquanto a gente não se arrepende, que é o significado, né, de arrepender é mudar a rota, a gente não vai conseguir enxergar a glória do Senhor, a gente não vai viver na eternidade com Ele. Então, de que adianta você ganhar o mundo inteiro enquanto você está aqui? Se quando essa vida passageira acabar, sei lá, 50, 60 anos, que eu nem acredito, eu acredito que nem vai tudo isso pra frente ainda, acabou. Sabe? 50, 60 anos é um sopro perto da eternidade. E aí você
Já pensou chegar lá na hora e ver que realmente era tudo verdade, o reino de Deus, e que você ficou fora dele? O mundo então oferece esses momentos passageiros que as pessoas acham que é prazeroso, que é verdadeira alegria, mas Deus, ele nos oferece uma alegria plena. Ele nos oferece ser preenchido, algo que dura para sempre, um gozo eterno, gente. E não é amar a Deus no sentido de o que ele faz por nós, é amar a essência dele, é amar quem Jesus verdadeiramente é ser totalmente preenchido pelo Espírito Santo. Isaías 61:3. Para dar aos que choram uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado. João 8:36. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Então, muitas pessoas estão preenchendo o vazio delas com o carnaval. E eu te digo, gente, só Jesus pode preencher. E isso aqui não é só sobre carnaval, é sobre essa vida mundana, sobre esses prazeres assim excessivos que não te levam a lugar nenhum, só ao fundo do poço. E eu oro para que Deus levante pessoas que já foi deste mundo, para que levante outras pessoas para que elas saiam deste mundo. Existem pessoas aí tão perdidas, gente, que elas decidem se matar, infelizmente, por conta dessa busca por prazeres, por algo que vai preencher algo que não vai ser preenchido se não for pela presença de Jesus Cristo, o Espírito Santo em nós. Então lembre, o carnaval não é apenas uma festa, mas é um símbolo espiritual bem pesado por trás disso. Há um símbolo muito grandioso que vai te levando cada vez mais para o fundo do poço. É um estilo de vida que te afasta de Deus. Então eu te faço essa pergunta: quantas vezes você foi pro carnaval e se sentiu vazia quando estava na sua casa, deitada na sua cama? Então hoje Deus tem um convite para você, para que você retorne para Ele, para que você volte aos caminhos dele, porque sempre você foi dele, sempre. Só que você não tá aceitando isso, só que você não tá indo em busca dele. Só que ele tá te chamando de volta para os braços dele. Reconheça que Jesus é o seu Senhor. Reconheça que Jesus é o seu Salvador e deixe esses prazeres momentâneos de lado, que eles não vão te saciar. A única e verdadeira alegria está em ser cheio do Espírito Santo, está em Cristo em nós. Espero que vocês tenham entendido esse recado. Se você ainda não é inscrito no meu canal, curte, se inscreva, compartilhe, enfim, vamos atingir o máximo de pessoas, gente, porque o carnaval aí é essa semana, né? E, sinceramente, não queria que isso acontecesse. Estamos nesse mundo, né? Mas eu não queria que isso acontecesse. Então, beijo e até o próximo vídeo.